Olá, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Você já passou por aquela situação em que explicou algo que para você era óbvio, mas a pessoa ficou com uma cara de quem não entendeu nada? Ou o contrário, você se sentiu perdido numa conversa que para todo mundo parecia fazer sentido, menos que para você? Isso pode ter um nome: maldição do conhecimento. E nas empresas familiares, esse fenômeno pode ser devastador. Estou falando de conflitos desnecessários, sucessões que não funcionam e relacionamentos familiares que se deterioram por coisas simples, por falha de comunicação. Nesse vídeo, vou mostrar como identificar quando a maldição do conhecimento está sabotando sua família empresária e, principalmente, como resolver isso na prática. É como eu sempre digo, o combinado não é caro, mas o mal-entendido pode custar caro, e muito caro. A maldição do conhecimento é um viés cognitivo simples, mas poderoso. É quando quem já sabe algo não consegue se colocar no lugar de quem não sabe. Parece simples, mas as consequências são enormes. Imagine que você está há 20 anos no negócio familiar. Para você, é óbvio porque certas decisões são tomadas, como os processos funcionam, quais são as prioridades. Mas para seu filho, que está entrando na empresa, ou para aquele primo que trabalha em outro setor, essas informações podem não ser tão óbvias assim. Uma situação bem comum é o fundador ficar frustrado porque o sucessor não pega as coisas no ar. Do outro lado, o sucessor se sente burro e incompetente. Resultado? Conflito familiar e decisões ruins para o negócio. O problema aqui não é a capacidade intelectual de nenhum dos dois lados. O problema é que quem sabe esquece como é não saber. Nas empresas familiares, a maldição do conhecimento se manifesta de formas poderosas. Primeiro, a relação entre gerações. O fundador, que construiu a empresa do 0 a 50 milhões, tem todo o contexto histórico na cabeça. Ele sabe por que certas parcerias foram feitas, quais fornecedores são confiáveis, como lidar com cada cliente importante. Mas quando vai transmitir isso para a próxima geração, ou até mesmo para um profissional externo, ele assume que eles já tinham que saber de tudo isso. Ou pior, que vão absorver essa informação por osmose, ou seja, pegando no ar. Segundo, áreas diferentes. O pessoal da produção fala numa linguagem, o financeiro fala em outra, o comercial fala numa terceira. Cada um acha que sua área é óbvia para o outro, mas não é. Terceiro, essa é uma armadilha que acontece muito nas conversas familiares que misturam negócio e família. Alguém diz: você não entende nada porque não está no dia a dia, criando barreiras artificiais para a troca de informações e muitas vezes ressentimento em ambas as partes. Nesse caso, a informalidade, que muitas vezes pode ser uma força da empresa familiar, vira uma fraqueza, impedindo a comunicação clara e a transmissão de informações importantes. Agora eu vou falar de 4 custos que podem derivar da maldição do conhecimento. Afinal, um problema relativamente simples de comunicação pode levar a vários custos reais e, como consequência, até a falência da empresa familiar ou da harmonia da própria família. Primeiro custo: decisões ruins. Quando nem todos entendem o contexto, as decisões são tomadas com informações incompletas, gerando resultados aquém do esperado. Segundo custo: conflitos familiares. A frustração de não ser compreendido vira mágoa, que vira briga, que vira rompimento. Muitos familiares podem deixar de se falar por mal-entendidos que começaram com simples falhas de comunicação. Terceiro custo: perda de talentos. Quando familiares ou funcionários se sentem excluídos ou incompetentes, eles saem. E perder alguém preparado para a sucessão por causa de comunicação ruim é um desperdício de dinheiro e, principalmente, de talento e dedicação. Quarto, perpetuação de vícios. Se o conhecimento não é transmitido de forma estruturada, os erros se repetem e as oportunidades de melhoria se perdem. A ferramenta mais eficaz para evitar esses custos é o simples questionamento. Mas, infelizmente, no contexto das empresas familiares, as perguntas podem ser vistas como uma afronta, falta de confiança ou, pior ainda, incompetência. Agora que entendemos o contexto e os custos, vamos entender como identificar se sofremos do problema. A parte boa é que existem sinais claros que indicam que você está sofrendo da maldição do conhecimento. Primeiro sinal: frases como: isso é óbvio, sempre foi assim, você deveria saber,
Quando essas expressões aparecem com frequência, é porque alguém está assumindo o conhecimento que o outro não tem. Segundo sinal, reuniões onde algumas pessoas ficam caladas ou fazem perguntas que geram olhares de impaciência ou do tipo: como você não sabe isso? Isso indica que há uma grande assimetria de informação. Terceiro sinal, conflitos recorrentes sobre alguns detalhes na execução das tarefas. Sabe aquela frase: o trabalho está ótimo, porém tinha que ser feito isso, aquilo ou pensado de certa forma? Isso pode ser consequência de fundamentos que não foram bem explicados e expectativas que não foram alinhadas. Quarto, resistência à documentação de processos. Quando alguém diz: isso não precisa ser escrito, é simples, geralmente é maldição do conhecimento na veia. Se isso acontecer com você, meu amigo, já começa a anotar, porque pode ser informação vital para o processo que só aquela pessoa tem e que muitas vezes podem não querer passar para frente por medo de ser substituída. A melhor forma de identificar se você está sofrendo da maldição do conhecimento dentro ou fora da empresa é fazer uma pergunta simples. Se eu fosse explicar isso para alguém de fora da família, o que eu precisaria contextualizar primeiro? Se a resposta for muito longa, provavelmente há maldição do conhecimento acontecendo. Agora vou dar 5 práticas para combater a maldição do conhecimento. Primeira, pratique a mente de principiante. Antes de explicar qualquer processo ou decisão, pare e pergunte: se eu fosse novo aqui, o que eu precisaria saber para entender isso? Force-se a voltar para o básico. Isso evita muito erro, retrabalho e economiza muito tempo e dinheiro. Segundo, institua a regra do não especialista. Antes de apresentações importantes, teste com alguém de fora da sua área. Se uma pessoa do marketing não entender a explicação sobre produção, provavelmente os outros também não vão entender. E muitas vezes, dependendo do seu cargo, nem vão te questionar. Terceira, documente as informações exclusivas. Em cada reunião, pergunte: que informação eu tenho que os outros talvez não tenham? E compartilhe ativamente esse contexto. Quarta, crie um ambiente de perguntas seguras. Estabeleça que não existe pergunta boba. Na verdade, faça o contrário. Valorize quem pergunta, porque está ajudando a identificar os gaps de comunicação. Isso é muito mais difícil do que parece, ainda mais na correria do dia a dia de uma empresa que envolve negócios e relações familiares. Quinta, use analogias e exemplos concretos. Por exemplo, em uma reunião de sócios que estão fora do dia a dia, ao invés de falar precisamos aumentar nossa margem, diga: imagine que hoje de cada 100 que vendemos, ficamos com 15. Precisamos chegar aos 20. Números concretos quebram a abstração. Aqui vale um ponto de atenção. Às vezes a gente pode se perder em analogias que fazem sentido somente para nós mesmos. Então, tente ser o mais concreto possível. A chave é não confundir simplicidade com superficialidade. Seja simples, mas nunca superficial. E um cuidado super importante: compartilhe informações, mas não seja prolixo. Enfim, a maldição do conhecimento é um dos maiores inimigos silenciosos de relações profissionais e pessoais. E como uma empresa familiar é uma mistura dessas duas relações, a questão se intensifica, e muito. Ela gera conflitos desnecessários, decisões ruins e pode comprometer gerações de trabalho. Mas a boa notícia é que ela é 100% solucionável. Basta consciência, humildade para reconhecer que o óbvio para você pode não ser o óbvio para as outras pessoas e disciplina para aplicar as dicas que compartilhei. Não podemos desperdiçar isso por causa de falhas de comunicação que podem ser facilmente corrigidas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com outros empresários familiares que podem se beneficiar dessas dicas. Conta nos comentários qual situação de maldição do conhecimento você já enfrentou na sua empresa familiar e como que você resolveu. Até o próximo vídeo.